uma disciplina multidisciplinar, interdisciplinar, envolve conceitos de física, de biologia, de química e outros ainda. E ela, o que é essa bioquímica, né? De uma forma bem geral e direta. É o estudo de moléculas inanimadas, ou seja, moléculas que não têm vida, porém que são fundamentais para que a vida ocorra. Então, isso é o que estuda a bioquímica, né? Então, estuda o comportamento dessas moléculas, origem dessas moléculas, estrutura para compreender o funcionamento, né? Funções. Então, eu parto aqui desse slide que mostra a composição química de uma célula, né? Já que a gente está falando de vida, então, ou, né, como eu disse, de compostos que não têm vida, mas que são essenciais para a vida. E aqui na composição, de acordo com essa referência, 70% de uma célula é água, né? E aqui está a legenda, né? Parte são sais minerais, 15% de proteínas, os ácidos nucleicos, que são o DNA e RNA, né? Principalmente, os carboidratos, lipídios e outros. Então, aqui, esses que estão sublinhados são os que eu vou estar apresentando para vocês que estão relacionados com a nossa disciplina, tá? E dentro de proteínas, então, para estudar proteínas, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os aminoácidos e os demais adiante. Então, primeiro, dentro desse primeiro grupo, né, são, na verdade, os aminoácidos, as proteínas e os peptídeos, né? Os peptídeos, eles estão entre as proteínas e os aminoácidos. Então, aminoácidos são moléculas pequenas que, quando começam a se unir, a união de alguns, né, poucos aminoácidos formam os peptídeos, o que as referências, né, descrevem é que até 49 peptídeos aminoácidos ligados são considerados peptídeos. E acima, então, de 50 em diante já é considerado proteína, tá? Então, proteínas e peptídeos são moléculas maiores, né, proteínas ainda mais do que os peptídeos, formadas por unidades, a gente pode chamar assim, unidades que são os aminoácidos. Então, aqui seria o que nós chamaríamos, né, de um dipeptídeo, quando tem 2 aminoácidos ligados, tripeptídeo. Acima de 4 a gente já chama de polipeptídeo, tá? E acima disso, como eu disse, acima de 50, né, nós chamamos de proteínas. Então, aqui tem a lista dos aminoácidos, né, que nós classificamos como os não essenciais e os essenciais, como vocês já sabem. Os aminoácidos essenciais, essa lista é menor, né, eles são aqueles que são obtidos a partir da alimentação. E eu acabei grifando esses dois, a arginina e a histidina, porque às vezes vocês podem encontrar em algumas referências esses dois aqui na lista dos essenciais e em outras referências dessa forma que está apresentado aqui. Então, os aminoácidos essenciais, né, esses 2 aminoácidos aqui são considerados essenciais na infância, ou seja, na infância o corpo ainda não produz e eles são obtidos a partir da alimentação, mas posteriormente eles se tornam não essenciais e o nosso corpo produz. Um exemplo de um aminoácido que está nessa lista aqui, ó, um aminoácido essencial é o triptofano, e ele apresenta um papel fundamental na produção de serotonina aqui, ó. Essa aqui é a serotonina, que é um dos neurotransmissores, né, uma das moléculas relacionadas à sensação de bem-estar e felicidade. Então, o triptofano, obtido a partir de diversos alimentos, né, esses que estão aqui no slide, dentre outros, né, aqui esse chocolate aqui seria em função do cacau, então aquele chocolate com alto teor de cacau. Percebam a semelhança entre essas estruturas, né? Então, a gente diz que o triptofano é um aminoácido precursor, né? Precursor da serotonina, ou seja, ele é um reagente
e a serotonina é um produto que precisa dele. Aqui tem a estrutura química dos aminoácidos, então todos eles, vocês verão um lado, né, uma parte com o grupamento amina, com o nitrogênio aqui que nós vimos lá no início dessa disciplina, e do outro lado um grupamento ácido carboxílico. E por isso o nome aminoácido, né? Aí, esse grupo R aqui é o que varia de aminoácido para aminoácido, tá? Então, tem desde grupos simples, ó, com 3 carbonos, até grupos mais complexos, grupos maiores, mais hidrofóbicos, tá bom? Mas todos eles apresentam, de um lado, uma amina e de outro, um ácido carboxílico. E é justamente a amina de um aminoácido com o ácido carboxílico de um outro aminoácido, ou enfim, ou de uma outra molécula, tô querendo dizer, né? Porque na verdade 2 aminoácidos iguais podem se ligar também. Mas aqui é o ácido carboxílico de uma das moléculas de aminoácido reage com a amina do outro lado, formando o que nós chamamos, e que vocês já conhecem, as ligações peptídicas. Então, aqui nas ligações peptídicas, a gente tem a formação de uma amida. A amida é uma função orgânica em que há a presença de um nitrogênio ligado a uma carbonila, uma C-O, tá? Então, as ligações peptídicas que são formadas nos peptídeos e nas proteínas, elas são ligações amídicas, né? Que formam amidas. Aqui é um exemplo de um peptídeo formado por 9 aminoácidos. Então aqui está colorido, ó, o que está em verde. É muito comum as pessoas, ou os materiais, né, de estudo, tratarem dos aminoácidos pelas 3 letras iniciais deles, tá? Então, como se fossem códigos. Então, aqui em verde é glicina, aqui em rosa ou vermelho, né, leucina, prolina. Então, isso aqui que tá aqui significa, ó, cisteína, uma cisteína com enxofre ligada numa outra cisteína, tirosina e assim por diante. Então, são 9 aminoácidos ligados entre eles que formam a ocitocina, que é o hormônio do amor, né, a molécula do amor. Aquele que eu já falei com vocês que é liberado, né, em elevadíssimas quantidades no momento do parto, quando a mulher amamenta, tá em processo de amamentação do neném. Então, por isso que diz que a pessoa que tem um parto, né, que vive a experiência de um parto, é algo indescritível, né? Muitas mulheres dizem isso, que é uma sensação que elas não conseguem descrever, porque a quantidade de ocitocina que é liberada nesse momento, ela não é liberada de outras formas, né? Podemos liberar a ocitocina de outras formas, como no abraço, em afetos, né, verdadeiros, que é aquela sensação de amar, né? A gente sente que ama, assim, e se sente amado, né? Mas não é numa quantidade tão intensa, né, quanto nesses momentos que eu falei. Então aqui tem algumas funções, que daí agora eu não vou estar falando especificamente, mas são diversas as funções das proteínas, uma vez que nós temos milhões, né, delas dentro do nosso organismo, proteínas e enzimas. Então só lembrando que as enzimas são proteínas que têm a função de catalisar, ou seja, de acelerar as reações químicas que acontecem. E aqui seria as formas de apresentar as estruturas, que muito provavelmente vocês tenham visto em biologia ou não, né? Mas é muito comum vocês verem esses desenhos aqui. A gente chama esse desenho de uma estrutura quaternária. E essa estrutura da proteína final, ela é formada pelas interações intermoleculares, né? Aquelas ligações de hidrogênio, que eu falei já para vocês, já estudou no semestre passado, as ligações, aquelas interações mais fracas, né, de polo induzido, de polo induzido. Então, são essas interações intermoleculares que vão atraindo os lados, né, as partes da proteína, que é enorme, e formando
e formam, então, essas estruturas, que são as estruturas quaternárias, que são fundamentais e caracterizam as funções das proteínas. O segundo grupo, então, que eu vou mostrar são os carboidratos ou os açúcares. Uma outra forma de se referir a eles é como hidratos de carbono. Então, alguns rótulos de alimentos se tratam de hidratos de carbono, tá? Então, falou em carboidratos, açúcares e hidratos de carbono, a gente pode estar falando da mesma coisa, né? Então, são eles que apresentam a nossa... como é que eu posso dizer? É a nossa fonte de energia, né? Número 1. Então, eles têm essa função energética, que é a principal, dentre outras. Então, aqui, eles são divididos entre monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, né? Os monossacarídeos seria apenas isso aqui, ó. Uma única molécula de glicose ou de frutose. Aqui tem uma outra de galactose, né? Uma única molécula dessas. Disacarídeos são quando 2 desses se ligam. Polissacarídeo é quando vários desses estão ligados. Então, aqui tá a presença, né, a formação, quando há ligação, neste caso específico desse exemplo, de glicose com frutose, formando um disacarídeo, que é a sacarose, que é esse açúcar comum, né, que vem da cana, o açúcar que a gente compra, que a gente, né, consome, assim. Então, quando a gente fala em açúcar, as pessoas... a população comum, né, normalmente está se tratando de sacarose, mas na verdade açúcar é um grande grupo, né? E aqui, quando forma essa ligação, ó, da mesma forma que eu falei que quando os aminoácidos se ligam para formar os peptídeos e as proteínas, formam uma amida, aqui, ó, vejam aqui também dá para ver melhor, ó, quando moléculas de monossacarídeos se ligam, formam éter, uma ligação éter, que eles chamam de ligação glicosídica lá na biologia também, né? Bom, aqui alguns polissacarídeos, tem aqui o exemplo do amido e da celulose, né? Então, o amido e a celulose, ambos apresentam, são enormes, são ligações entre moléculas de glicose ligadas uma na outra, mas nós podemos ver a diferença estrutural, ó, e o que acontece? O amido, o nosso organismo, ele consegue digerir, né? Ele tem uma certa dificuldade, não é tão fácil quanto digerir esses outros monossacarídeos ou disacarídeos, né? Porque tem muito mais ligações químicas para serem quebradas, mas o nosso corpo digere. Já esse tipo de ligação, que a gente chama de ligação beta, né? Que é nesse formato aqui, o nosso organismo ele não é capaz de digerir, né? Por isso que o milho ele não é digerido em função da celulose, né? Enfim. E aqui uma outra coisa que eu acho legal falar para vocês, que é muito comum quando se trata de alimentação, é sobre os carboidratos. A gente classifica eles como carboidratos simples e complexos. Então, o complexo, ele é digerido lentamente. Normalmente, no alimento, ele vem junto de fibras, né, de outros... normalmente são ricos em fibras que fazem com que esse processo de absorção dos nutrientes do intestino para a corrente sanguínea, né, especificamente desses carboidratos, seja bem lento ou mais lento. Já os carboidratos simples, eles são pobres em fibras e nutrientes e eles chegam no intestino e já vão para a corrente sanguínea muito rapidamente. Então, o que ele faz? Ele eleva muito drasticamente os níveis de glicose no nosso sangue, os carboidratos simples, né, que são esses presentes nos pães, nos pães, nos biscoitos, né, muitos produtos industrializados, massa, macarrão. E já quando é o carboidrato complexo que vai mais lentamente no corpo, não tem esses picos de glicose, né? A gente chama isso de índice glicêmico. E o que afeta isso, né? Quando a gente tem um pico de glicose muito, muito elevado, muito drástico, o nosso corpo diz, não, precisa mandar insulina, porque a insulina é liberada na nossa corrente sanguínea para poder direcionar essa glicose. E daí é liberada muita insulina. Aí também de forma drástica. E daí o pico de glicose que estava lá no alto
cai drasticamente e o nosso cérebro recebe a informação de que a gente precisa de glicose. E daí a gente quer comer. E a gente quer comer e come, e esse processo continua. Então, dependendo do tipo de alimentação que a gente tem, se a gente se alimentar basicamente de carboidratos simples, esse é algo que vai ficar acontecendo com frequência, né? E é muito, a longo prazo, ou médio, não é nem longo prazo, médio prazo, pode desencadear o diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 2, que é a principal diabetes que existe, é um resultado da maus hábitos de vida e principalmente maus hábitos alimentares, principalmente em função desse ciclo vicioso que eu acabei de falar para vocês, que pode acontecer quando a gente se alimenta basicamente de carboidrato simples, que é algo muito comum hoje em dia.